walk down before you call him a man. Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ele foi eleito vereador em 2020 e iniciou seu terceiro mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Entre os anos 60 e 70, ele foi professor visitante na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele se tornou professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas em 1966, onde chegou a professor titular e lá lecionou até sua aposentadoria em 2012. Suplicy foi candidato a prefeito de São Paulo em 1985, porém não sendo eleito. Ele ocupou o cargo de vereador de São Paulo por 24 anos. Senador. E senador. Senador da República Federativa do Brasil, 1991 a 2015, deputado federal e deputado estadual. Se formou em Economia, Administração e Jornalismo. Ele elaborou o Programa de Garantia de Renda Mínima, que foi um dos seus principais projetos. Contribuição essa que pode auxiliar na redução das desigualdades sociais no nosso país. O político é ainda bastante conhecido por seu apoio às causas de minorias, entre elas a população negra, periférica, as mulheres, os indígenas e a comunidade LGBTQIA+. Eu sou Heloísa Afonso, estou hoje aqui com a Imprensa Jovem e a gente vai entrevistar o Eduardo Suplicy. Suplicy, você participou de várias eleições e ocupou cargos distantes. Você poderia contar pra gente sobre a sua experiência e sobre a responsabilidade de representar o povo brasileiro? Bem, posso lhes dizer que desde quando eu era menino, na idade de muitos de vocês aqui, eu comecei a perceber coisas que aconteciam em nosso Brasil. Eu sou o oitavo de 11 filhos que meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, tiveram. Eu morava numa casa muito boa, meus pais moravam numa casa muito boa aqui perto, na esquina da Alameda Casa Branca com a Alameda Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos de um lado, em frente à minha casa, e do outro lado o Parque Alexandre de Gusmão. Meus pais eram muito católicos, muito cristãos, e procuravam transmitir a nós, filhos, valores da solidariedade, da fraternidade. Muitas cenas aconteceram que me fizeram despertar para tanta desigualdade no Brasil. Às vezes eu tinha assim, uns 10 anos de idade e morava num quarto que ficava de frente ao Parque Siqueira Campos e às vezes eu era acordado de noite, eu ia ver o que estava acontecendo. Eram algumas mulheres que estavam levando cacetadas de policiais militares que as levavam para o distrito policial, mas uns 4 dias depois estavam elas de volta vendendo o seu corpo. E então, coisas como essa me fizeram estar perguntando, afinal de contas, por que nós temos tantas desigualdades no Brasil? Então, durante essa sua trajetória, quando foi que você decidiu ser um político e se candidatar a ser vereador e tentar outras eleições? Então, eu comecei a escrever diversos artigos e quando chegou 1976, eu com amigos ajudamos a eleição
do Flávio Flores da Cunha Berenbach para vereador, que foi bem sucedido. Depois ele foi deputado estadual, meu colega na Assembleia Legislativa, e deputado federal, meu colega no Congresso Nacional. Mas estávamos um dia comemorando a eleição dele numa pizzaria em Moema, e eis que tínhamos uns 40 amigos que estavam lá, quando veio um grupo na minha mesa e disseram para mim: olha, nós estávamos pensando lá na nossa mesa quem é que deverá ser candidato na próxima eleição de 78. E nós achamos que, como os seus artigos na Folha de São Paulo sobre economia estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, nós achamos que você poderia ser um candidato. E eu então fui perguntar a alguns deputados da época, como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Lino Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima, Alberto Goldman, o que é ser um representante do povo? Me interessei, só havia dois partidos, MDB, que lutava pela democracia e contra a ditadura, e a Arena, que apoiava a ditadura militar. Eu me inscrevi no MDB e em 78 eu fui eleito pela primeira vez deputado estadual pelo MDB com cerca de 78 mil votos. Já naquela época eu estava assim me relacionando com líderes sindicais e trabalhadores. Certo dia, era agosto de 1976, um jovem chamado Oswaldo Cabinato, que estava no 4º ano de economia da Fundação Santo André e assessorava o presidente, a direção dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, disse ao presidente do sindicato, que chamava-se Lula: olha, hoje vai falar na minha turma, lá na Fundação Santo André, 4º ano de economia, aquele professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha. Você não quer ir? E o Lula foi assistir a minha palestra. E eu ali, na ocasião, disse aos estudantes: olha, o Brasil está crescendo bastante, mas com forte concentração da renda e da riqueza. É importante que, se vocês um dia se tornarem ministros da economia, como Antônio Delfineto, Roberto de Oliveira Campos e outros, que vocês dialoguem não apenas com os empresários, mas também com os trabalhadores que serão afetados por suas decisões. Quando chegou 2 semanas antes, 10 dias antes da eleição em 78, eu convidei o presidente Lula para a editora do meu livro, que se chamava Compromisso, de artigos na Folha de São Paulo, resolveu convidar o Lula e o secretário do Sindicato dos Madeiros para lançar o meu livro em frente à Livraria Brasiliense, a editora era Brasiliense, e então colocamos no calçadão da Barão de Itapetininga 3 cadeiras em cima de um balcão assim, e eu, o Lula e o Afonso de Souza fizemos esse diálogo que está aqui publicado neste meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, que eu vou dar um exemplar para vocês, tá bom? Então, foi esse seu encontro que você teve com o Lula que fez você optar pela participação da política partidária? De alguma maneira, pois eu fui então eleito pelo MDB, mas
no primeiro ano, 1979, eu tive assim muita interação com as lideranças sindicais, apoiando os lixeiros quando fizeram greve, os professores quando fizeram greve e os metalúrgicos quando fizeram greve. A ponto de, quando eu era deputado estadual, eu fiz uma entrevista com 13 líderes sindicais que haviam sido incursos na Lei de Segurança Nacional por terem feito a greve dos metalúrgicos do ABC. E daí eu fiz um discurso na Assembleia Legislativa falando da vida desse, sumário da vida desses sindicalistas. Naquela ocasião eu também comecei a me preocupar muito com a ofensa aos direitos humanos. Por exemplo, a presidenta do Movimento em Defesa do Menor, a Lia Junqueira, disse a mim: olha, os jovens na FEBEM estão sendo maltratados, e então vamos lá visitar. Então eu fui visitar. E aí, quando chegou o segundo semestre de 1979, aqueles líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram a mim e a mais 5 deputados estaduais que éramos do MDB para ingressarmos no PT. E aí eu perguntei a tantas pessoas que haviam votado em mim: o que vocês acham de eu participar da fundação do PT? E muitos disseram para mim que era o que eles esperavam de mim, que afinal de contas o Estatuto do Partido dos Trabalhadores justamente falava de quanto seria importante batalharmos pela construção de um Brasil mais justo, solidário e fraterno, e que pudesse dar voz e vez a tantas pessoas que por tantos anos não tinham o direito de influenciar as decisões dos governantes. Falando sobre um Brasil justo, o senhor é considerado um político honesto e nunca foi acusado de nenhuma prática corrupta. Você acha que existe corrupção na política ou acha que é apenas um discurso? Não, infelizmente, eu, inclusive, depois de ter sido deputado estadual, eu fui deputado federal, né? E certo dia eu li a entrevista de Pedro Collor de Mello, irmão de Fernando Collor de Mello, presidente, em que ele descrevia as ações do tesoureiro da campanha de Fernando Collor, pela qual se enriquecia ilegalmente. E ao ler aquilo, eu, com o deputado José Dirceu, nós fomos ao hotel Maxudo, onde estava hospedado Pedro Collor de Mello, conversamos 5 horas com ele, ficamos tão impressionados que resolvemos ir até a minha casa e escrevemos o requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar aqueles desvios de procedimentos. Ou seja, eu, na minha vida política, constatei momentos em que representantes do povo estavam agindo de forma ilegal. Mas eu sempre procurei agir com toda correção e transparência. Eis que eu fui eleito presidente da Câmara Municipal. E daí eu coloquei em prática a norma: a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. Na sua opinião, como os estudantes que não votam podem influenciar ou intervir na política e gestão pública? Eu acho importantíssimo que vocês possam estar
influenciando a vida política do país. E, primeiro, eu muito estimulei, vocês sabem que os adolescentes de 16 anos até 18 anos não têm obrigação de votar, mas podem se inscreverem e tirarem o título de eleitor. E eu estimulei muito que fizessem. E o fato de eu estar aqui dialogando com vocês constitui uma forma de eu transmitir a vocês o quão importante é que, desde a idade que vocês têm, possam já estar fazendo essas perguntas, como estão fazendo para mim, e procurando saber, afinal de contas, como é que nós poderemos viver num Brasil muito mais solidário. Acho que em que bairro ficam as escolas de vocês? Nossa escola fica no Jardim Sapopemba. Em Sapopemba, e a outra? Também. Elas são As duas próximas. em Sapopemba. Então, acho que vocês têm notado, até no caminho de Sapopemba para cá, e comparado a 2, 3, 4 anos atrás, que tem aumentado muito o número de pessoas morando nas ruas, não é verdade? Pessoas que estão montando barracas nas ruas, colocando colchões e tal, e às vezes até famílias com meninos e crianças, meninas, então vivendo em situação de pobreza. E então eu acho até natural que vocês venham a perguntar aos seus pais, tios, avós, será, por que está havendo essa desigualdade, se no Brasil, onde tanta riqueza é criada, num Brasil que tem possibilidades, são formidáveis, de produzir riquezas para todas as pessoas, por que é que há algumas que estão em situação de tanta pobreza e de fome? E será que há alguma solução para isso? Este tem sido uma das minhas principais preocupações. Vocês sabem que o Papa Francisco tem dito aos chefes de Estado e a todos os povos, procurem colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça na sociedade. Tem uma coisa que vocês sabem que, como senador, eu apresentei um projeto para estabelecer a garantia de uma renda para todos os brasileiros, uma renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades básicas de cada um. Eu vou lhes dar, então, o meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, para vocês poderem estudar isso. Quando você saiu de casa, Heloísa, da última vez, pela porta, não, foi pela janela ou como? Foi pela porta. Pela porta. O mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, ele diz que 520 anos antes de Cristo, a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Vocês vão ver no meu livro que, se quisermos resolver o problema de haver tanta pobreza e como promover maior igualdade no Brasil, uma solução tão de bom senso
quando saímos de casa pela porta, é instituirmos a renda básica de cidadania universal e incondicional para todos. Outros instrumentos de política econômica existem. Quando, por exemplo, se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça. Se provermos ótima qualidade de educação para todos, meninos e meninas, para todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, se provermos a melhor qualidade de atendimento à saúde na cidade, no campo, em todos os bairros da cidade, se estimularmos as formas cooperativas de produção, de economia solidária, se provermos mais e mais microcrédito para dar oportunidades a quem não tem patrimônio, e se instituirmos a renda básica de cidadania, nós estaremos elevando o grau de justiça. E sabem o que é que o Papa Francisco fala sobre a renda básica de cidadania? Você já leu? Como se chama mesmo? Né? Beatriz. Posso ler para você? Com certeza. Na página 143. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos, que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Então, agora, sobre nós jovens, precisamos falar sobre o bullying. Haveria como discutir um projeto de lei em São Paulo que proteja os alunos e desenvolva práticas e formas que minimizem essa prática dentro das escolas? Eu acho que é uma boa sugestão que vocês estão trazendo. Eu acho que essa questão do bullying depende muito de uma maior atenção por parte da direção dos professores de cada uma das instituições, para que cada diretor de escola, cada professor, cada professora esteja sempre atento primeiro, para que ele ou ela própria não pratiquem o bullying ou formas de caçoar de pessoas por causa das suas características. Mas vamos supor que qualquer característica de uma criança tal fosse objeto de um professor ou dos colegas fazerem caçoar, né? Então, e daí uma dessas crianças passe a se sentir magoado de receber tantas observações sobre algum problema que ele tenha ou característica que ele tenha. Então eu vou pensar na sugestão que vocês estão me trazendo, mas se vocês quiserem que eu responda ainda melhor a outra pergunta que vocês me fizeram, eu faço. A pergunta seria: qual a importância em si da renda mínima cidadã como ela ajudaria na nossa sociedade? A renda básica de cidadania, ela foi aprovada por lei por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula, dia 8 de janeiro de 2004. Mas falta ainda ser implementada para valer.
Diz a lei que ela será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Que vantagens há na renda básica de cidadania se tornar universal e incondicional? Os diversos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil, têm condicionalidades. A renda básica de cidadania não terá condicionalidades. É igual para todos, não importa a origem, raça, sexo, condição civil, socioeconômica, a ninguém será negado. A todos vocês, que vantagens há? Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo, me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas qual é a principal vantagem da renda básica universal e incondicional? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, para aquela pessoa que às vezes, por falta de alternativas para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo lá na Praça da Luz. E eu fui conversar com elas um dia e tomei um chá com elas, me deram razão. Ou para aquele jovem, aquele rapaz que às vezes não tendo como ajudar para dar de comer, para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem daquele grupo de rap, de hip hop. Vocês conhecem os Racionais? O Mano Brown? Sim. O personagem do Homem na Estrada. O Homem na Estrada recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída. Quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime: nunca mais. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso mais aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade. Eu sou Yasmin Rodrigues Carvalho. Rodrigo de Carvalho. E eu queria perguntar se o senhor já participou de algum grêmio quando estudava, Grêmio. grêmio estudantil. Participei e fui primeiro diretor cultural do Centro Acadêmico Administração de Empresas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e de 63 para 1964, eu me tornei o presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresas, que era o nome do grêmio da minha escola. Eu também queria saber se o senhor... Perdão. Eu queria saber qual você acha que é a importância do grêmio para as escolas. Acho fundamental, que é uma oportunidade de os estudantes se organizarem para realizar inúmeras tarefas de natureza cultural, como é que vocês estão aqui fazendo comigo. Eu, durante o tempo que eu fui diretor cultural e presidente do Centro Acadêmico, eu convidava para
fazer palestras na escola os melhores economistas, estudiosos, sociólogos e tudo, como Fernando Henrique Cardoso, Chico de Oliveira, Paul Singer, e dezenas de outros, Marilena Chauí, etc., para aprender com eles sobre as coisas. Eu também procurava organizar que pudéssemos adquirir por 50% do preço do ingresso peças de teatro, e daí eu combinava de ser uma sessão para os estudantes, professores e servidores da escola, para irmos assistir. A gente queria perguntar se o senhor sabe o que é Islã e queria apresentar um pouquinho da nossa perspectiva do Islã, o que a gente faz no nosso trabalho. Islã, do islamismo? Não. É um tipo de poema que a gente está fazendo agora no Rodrigues para meio que aproximar os alunos e poder contar do que está acontecendo agora nas ruas e outras coisas. O Islã... Então, vou conhecer o Islã por vocês. a gente vai ler. O Islã é uma batalha de poesias, poesia marginal, e a gente vai participar do interclasse, interescolar, perdão, de Islã, e também tem batalhas em ruas, tem o interescolar, que é o que a gente vai participar, e a gente vai mostrar um pouquinho do nosso Islã. Ótimo. Fazer o microfone. Olha lá, a menina andando numa rua qualquer. Ou lá em casa, quando vou ter um beijo seu? Andando numa rua vazia no breu. 2 homens mau caráter. Adivinha, ela foi abusada. E a sociedade fala, ela pediu, olha as roupas que ela usava. Na mente da mulher só passa. Quando isso vai acabar? Quando vou poder andar na rua sem ser tocada? Quando vai ter igualdade entre a sociedade? Eles dizem, lugar de mulher é na cozinha comandando fogão. Quando ela vai parar de ser apalpada no busão. Se ela não trabalha, ela é folgada e preguiçosa. Ela tenta ignorar com filhos para cuidar, mas ela é julgada, faz de tudo para que seus filhos não passem fome. Mas quem julga não vê o lado obscuro da história. Sem mãe, sem família, sem ajuda, sozinha no mundo. Olha lá, vadia, eles dizem. Sem dó, sem compaixão, sem visão. Eles a desejam loucamente enquanto ela diz que não. E lá se vai, mais uma vida destruída pelo tal do duzentão. Ela grita, ela chora, mas ninguém se importa. Ela grita, ela chora, ela ora. Onde está meu Deus tão bom agora? E como eu poderia resistir sabendo do cano que havia embaixo do seu blusão? Ela pediu, olha o short ou olha essa blusa. Isso nunca foi convite para olhar minha bunda. Sou mulher e não brinquedo, olhe no meu rosto e não no meu peito. E aquelas cenas passam novamente pela minha cabeça. Por que Deus me abandonou desse jeito? Eu sinto sua mão pesada, eu sinto como uma facada. Eu vejo seu rosto em cada canto escuro da minha casa. Eu lembro das minhas queixas que ninguém acreditava. Eu vejo a sua liberdade enquanto eu sigo amarrada. Eu lembro da parte de mim que foi tirada enquanto você me tocava. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blow.